Olá, amigos do Impacto, estamos aqui com a nutricionista Daphne Brijo e hoje nós vamos falar de uma coisa que afeta todos os brasileiros, principalmente com relação à gordura, que são as sementes oleaginosas. Tudo bem, Daphne? Tudo bom? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre as gorduras e as oleaginosas, né? Que a gente pensa em gordura, a gente sempre pensa em coisa ruim. Que engorda, que entope as veias, que aumenta o colesterol, que faz mal para o coração, mas não é exatamente isso, tá? As gorduras nós precisamos e elas são muito importantes para o nosso organismo, né? Então, elas são fontes de energia, elas são isolantes térmicas, não sei se vocês já perceberam assim, mas as pessoas que são mais gordinhas, elas sentem menos frio que as mais magrinhas, né? Exatamente porque a gordura, ela recobre por baixo da nossa pele, né? E faz essa proteção térmica, então a gente sente menos frio. Faz parte da estrutura da célula e por isso que torna a célula funcionante também. Né? Então, realmente, a gente precisa de gordura para tudo, tá? Para carregar algumas vitaminas, se a gente não tiver gordura, essa vitamina ela não vai circular no nosso corpo e não vai chegar a fazer a função que ela precisa ser feita. E também a gordura são precursores de hormônio. Então, olha só quantas coisas importantes. E a gente fala assim, não vou comer gordura porque gordura faz mal. Sempre mas mal. Não é assim, né? Ela faz muito bem e a gente precisa. Às vezes é um mal necessário. Exatamente. Assim, mais ou menos em termo prático, Isso, não realidade. O que a gente deve fazer realmente é escolher a fonte da gordura. É isso que vai fazer a diferença. Então, a gente tem as gorduras saturadas e trans, que são as que a gente deve evitar. Que onde que a gente vai encontrar isso? Nas frituras, nas carnes com gorduras aparentes e nos industrializados que tem gordura. Então essas a gente deve evitar e comer mais esporadicamente. E agora, uma fonte boa de gorduras boas são, por exemplo, as oleaginosas, que a gente vai falar um pouquinho, mas também o abacate e o coco, por exemplo, e as folhosas verdes escuras. Saladas verdes escuras também contêm as gorduras boas, que são as insaturadas, que daí a gente divide em mono e poliinsaturadas. Tá? As poliinsaturadas, elas são mais importantes ainda porque nosso corpo não é capaz de produzir. Tá? A gente não produz gordura poliinsaturada, é por isso que a gente deve fazer essa ingestão. Tem que consumir. Isso. E as oleaginosas, elas cumprem bem esse papel, porque elas são ricas em gorduras poliinsaturadas, então são uma ótima fonte dessas gorduras. Por exemplo, aqui nós temos as nozes, né? Então, que são as mais famosas, bem na época de Natal, né? Que tem. As mais comentadas mesmo, Isso, né? e ela tem até a forma do cérebro. Comer nozes que faz bem pro cérebro. E realmente, né? Ele ajuda nesse funcionamento cerebral porque ele tem, das oleaginosas aqui, ela é a que mais vai conter ômega 3, por exemplo, que é importantíssimo para o funcionamento cerebral, para o funcionamento cognitivo, ajuda na memória, tá? Muito importante. E também ela é uma fonte excelente de vitamina E. Das oleaginosas também é a mais rica em vitamina E, que é um excelente antioxidante, protetor do coração, evita inflamações. Então, assim, A gente consome, às vezes não sabe o tanto bem que ela faz, né? Isso, todas elas fazem muito bem. Elas são ricas nas gorduras, como eu já falei, mas elas também têm proteína, têm carboidratos e elas têm muitas minerais e vitaminas, todas elas, né? Umas mais e outras em menos quantidade, mas elas em geral são todas ricas nesses nutrientes, tá? Outra, por exemplo, a que a gente tem uma das mais comuns nossa, né? Que é bem brasileira, essa daqui é a castanha do Pará ou do Brasil, depende, né? Pode ser chamada das duas maneiras. Ela é a mais calórica que a gente tem. Ela é também a mais rica em gordura, mas ela é, assim, disparado mais rica em selênio e magnésio, que são dois minerais também que têm uma função antioxidante maravilhosa e vai lá diminuir o estresse, diminuir a ansiedade. É excelente também para o funcionamento cerebral. Todas elas são, cada uma tem sua particularidade, né? Mas todas elas fazem muito bem. O pistache, por exemplo, também, que é um dos mais comuns, assim, que a gente conhece como um sorvete de pistache, alguma coisa assim. Nós não comemos ele com tanta frequência. Mas, desculpe. Não. Mas é que ele vai ser, por exemplo, mais rico em proteínas, dos que nós temos, né? E ele vai, então, nos ajudar a outras funções e também as gorduras que tem, que são ricas em gorduras monoinsaturadas. As amêndoas aqui, que a gente normalmente come, a gente come ela geralmente com essa pelezinha, então ela vai ser mais rica em fibras do que todas as outras aqui, né? Eu vejo então é uma excelente fonte de fibra. Comendo isso aí, né? Sim, além de ser uma excelente fonte de gordura, que é energética, né? Por isso que eles normalmente consomem, ela também vai ser riquíssima em fibras, né? E aqui a castanha do caju, uma que a gente também conhece, que ela é mais docinha do que as outras, ela tem um sabor mais adocicado, se ela não for da salgada. Comer salgadinho, né? Com a cervejinha, isso. Fica mais... Ela é riquíssima em zinco,
tá? Que vai fazer várias funções, uma delas é ajudar na digestão de proteínas, por exemplo. Né? Então aqui todas elas são ricas em propriedades, né? Todas várias propriedades, minerais, vitaminas, mas a gente tem que lembrar que elas são ricas em gordura, né? E tudo que é rico em gordura a gente deve comer com moderação. Então a recomendação que nós temos é de 15 a 20 gramas por dia, tá? No máximo 20 gramas dia. Né? A gente pode comer da mesma ou pode fazer um mix, um pouquinho de cada, até dar os 20 gramas, ali 15, 20 gramas, né? Para que a gente consuma, então, e tenha os benefícios. Porque um alimento tão bom desse não pode ficar fora de uma dieta saudável, né? Em excesso vai causar mal. Exatamente, como todos os alimentos, né? Em excesso, aí a gente realmente não deve consumir. Obrigado pelas informações. Imagina.